Rapaz, já que você queria a bomba, eu vou te falar, a Minas Arena notificou o Cruzeiro dando 30 dias para rescindir o contrato com o Cruzeiro. Mas a gente não acredita em relacionamento, até porque um dos líderes lá é atleticano, fica puxando o saco do Calil na rede social, todo mundo viu. Líder da Minas Arena? É. Quem é? Qual dele? O Samuel. Todo mundo viu as postagens dele com o Calil, toda a movimentação dele é para prejudicar o Cruzeiro. Eu vou te dar uma ideia aqui. Teve um dia que eu achei até desumano isso. Foi ano passado. As esposas dos atletas ficam com as crianças deles esperando numa sala com sofá e tudo. Você acredita que eles fecharam a sala? Não deixaram? Falou que só se alugasse? Aí eu mandei o recado, ou abre a sala ou nós vamos arrombar ela. Porque eu entendo que aquilo ali é nosso. Ah, mas tem PPP, o Cruzeiro não reconhece isso. Aquilo é do povo. E quando o Atlético, o América, os times do interior quiserem jogar no Mineirão, vão jogar. Mas e se a Minas Arena notificou e de repente, se o Cruzeiro não... Não, notificou agora. Então você tem aí nós fizemos o levantamento, o Cruzeiro da atual gestão deve, se não me engano, isso aí depois o assunto não era até para ser externado, mas como você perguntou, e eu gosto sim de falar as coisas que tá acontecendo, na verdade, são problemas que tá aí para ser resolvido. Primeiramente, deixar claro, o Mineirão é para futebol e o governador nós tivemos nele, agora tem uns 15, 20 dias, entregamos o ofício, explicando toda a situação e dizendo que o Cruzeiro quer administrar o Mineirão, para ele levantar os erros que tem lá, acabar com o contrato com essas empresas, inclusive uma delas é da Lava Jato, eu não sei te falar qual, né? Eu tenho notícia que a Assembleia vai abrir uma CPI, isso seria bom, porque aquilo ali é do povo mineiro. Tá, em qual período que tá nessa ação da Minas Arena? Não, isso não é ação, não. É uma notificação. É uma notificação. Essa notificação diz o seguinte, mostrando todos os erros do Cruzeiro, e se o Cruzeiro não pagar um determinado valor, em até 30 dias será rescindido o contrato. Aí eu te pergunto, quem que essa Minas Arenas pensa que é para mandar um ofício desse para o Cruzeiro? Quem que eles pensam que são? Mas se for rescindido, o Cruzeiro não joga a hora que quer também, como o Atlético joga? Mas aí ele vai cobrar o que ele quiser. Porque hoje o contrato é bom para o Cruzeiro. Então não é do interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai rescindir até pro pirraça. Porque se ele quer A, nós queremos B. Se ele quer B, nós queremos C. Nós vamos mostrar para eles que aquilo ali é do povo, é do futebol. E nós levantamos lá, se não me engano, vou confirmar agora à tarde, essa gestão nossa deve 350 mil, vão ser pagos. O outro valor o Cruzeiro ainda não deve, porque está sob júdice, mas mesmo... Qual valor? É um valor, se não me engano, de 12 milhões, né, Bruno? Mas a maioria já está bloqueado lá, que o Cruzeiro tem depositado, acho que 25% da renda, já tem, se não me engano, quase 10 milhões lá na justiça, então é fácil de resolver. Só dizer para eles que ali, inclusive eu vou te adiantar outra bomba aqui, o contrato diz que o Cruzeiro não tem que deixar jogar lá por causa de Copa América. A Copa América não reza que o Cruzeiro tem que abrir mão do Mineirão. E cada jogo que o Cruzeiro não puder jogar lá, eles vão ter que pagar o Cruzeiro 2 milhões de reais. Tá no período, não para? Não, mas vai ter os jogos, né? Tem jogos que você não vai poder fazer no Mineirão. É porque período antes, o Mineirão para antes. Para antes. E o Cruzeiro não vai concordar. O Cruzeiro quer cumprir o contrato. Ele notificou o Cruzeiro para cumprir o contrato. Bacana. Eles também vão ter que cumprir. Mas e se a Minas Arena disser, olha, o Itaí, tá aí o documento, nós não vamos abrir o Mineirão para vocês, e aí? A torcida vai lá e abre. Alô, boa tarde, Samuel. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, prazer falar com você aqui no 98 Futebol Clube. Prazer é meu. E os microfones da 98 estão à disposição, Samuel, para você se manifestar, falar em nome do estádio do Mineirão sobre as declarações que foram dadas hoje pelo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado. Pode ficar à vontade, pode dar a sua versão dos fatos também. Não, claro, sem dúvida. Bom, eu queria agradecer o espaço aí da 98. Primeiro eu queria começar a dizer que eu tenho o maior respeito pelo Itair. Eu acho que ele já chegou aí numa diretoria nova, trazendo títulos para o clube. E eu acredito também que a força do Itair está na direção do futebol. Ele não tem acompanhado muito de perto as questões administrativas do clube, então ele trouxe algumas informações equivocadas aí para os ouvintes da 98. E aí a gente vem aqui a público para esclarecer para todo mundo.
mundo. Uma outra coisa muito importante que eu queria dizer e deixar bem claro é que a história do Mineirão e a história do Cruzeiro são muito maiores do que a história de uma diretoria atual daqui ou de lá, né? Então, os clubes, o Cruzeiro tem o Mineirão como casa, vai continuar tendo o Mineirão como casa, e não é por uma ação de cobrança que essa história vai mudar, né? Então, nós estamos aqui para receber todos os cruzeirenses, atleticanos, vilanovenses, todo mundo, todos os clubes mineiros de braços abertos, ok? Claro. Bom, o Itair mencionou hoje que o Cruzeiro recebeu uma notificação sobre uma rescisão do contrato em 30 dias. Na verdade, após centenas, eu diria, de notificações ao longo desses 6 anos em que a Minas Arena banca 100% dos jogos do Cruzeiro, né? A gente paga todos os custos, apesar do nosso contrato dizer que o Cruzeiro teria que pagar 70%, nós enviamos a notificação no dia 3 de abril, recapitulando todos esses débitos, que somam hoje mais de 26 milhões de reais, né? Então não é uma dívida pequena. Nós estamos chegando a um limite realmente, a gente precisa equilibrar as contas do Mineirão. Nós somos uma empresa privada que administra um patrimônio público, um patrimônio de todos, um patrimônio que não é só de parte da torcida mineira, mas é de toda a torcida mineira, e a gente tem algumas obrigações aqui contratuais, inclusive em relação ao governo do estado, né, de prestar contas em relação a essa gestão. Queria só colocar algumas questões, então, que são importantes. De forma alguma, o Cruzeiro vai ser impedido de jogar no Mineirão, pelo contrário, isso está bem claro, inclusive, na notificação enviada ao clube. O que não pode acontecer é o Mineirão continuar arcando com todas as despesas das partidas, né? A rescisão contratual, ela seria uma consequência de uma não negociação do clube, de um não pagamento dessas cobranças, né? O que a gente pede é que o clube se posicione de uma maneira mais, assumindo um compromisso de arcar com esses custos. Lembrando aí ao torcedor, são 70% dos custos da partida relativos à segurança, limpeza, brigadistas, não o dinheiro que é pago para Minas Arena, né? Não tem aluguel de forma alguma. Isso gira em torno de quanto por jogo, Samuel? Olha, a média do Cruzeiro fica aí na casa de 140 mil reais. Por jogo. Exato. É o que permite, inclusive, que o Cruzeiro cobre aí um preço de ingresso médio de R$16, lote o Mineirão e saia com renda líquida positiva, que isso é inviável na maior parte dos estádios do Brasil. Esse mesmo custo-jogo, quando o Cruzeiro joga no Independência ou jogou na Arena do Jacaré, o Cruzeiro pagou. Só quando ele joga no Mineirão é que ele não está pagando, né? E vamos lembrar também que todos os outros clubes que jogam no Mineirão como mandantes pagam esse custo, inclusive mais do que o Cruzeiro, porque pagam 100% dos custos relativos à partida, como é o caso do Atlético, o caso do Vila Nova, o caso do RT, né? Os clubes que jogaram aqui como mandante, o América jogou como mandante e também pagou. Então, a gente não consegue ver sentido um clube grande como o Cruzeiro, que tem conquistado grandes títulos, né? Inclusive a Copa do Brasil aí, que faturou milhões de reais em cima disso, e não se posiciona em relação ao pagamento de uma dívida que é a dívida despesa do próprio jogo, ok? Ok. Ô Samuel, Sim. É Igor que tá falando, boa tarde, desculpa se eu tiver te interrompido em algum outro. Imagina, vamos lá, Igor. Tocar, você me fala. Em relação a essa questão da administração do estádio, dos custos, a gente viu no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense assumindo a gestão do Maracanã. Imagina pela fala do Itair, e ele queira esse mesmo caminho, falando que o governador tem que se posicionar a respeito da PPP e dessa quebra de contrato. Qual a diferença que existe entre o contrato com a Minas Arena e o contrato do Maracanã? O que poderia inviabilizar, vamos dizer assim, que essa gestão do Mineirão passasse para as mãos dos clubes, como aconteceu, por exemplo, no Maracanã? Tá, vamos lá, são obras completamente diferentes, né? O Maracanã custou R$1 bilhão integralmente pago pelo governo do estado, ok? No caso do Mineirão, nós estamos falando de uma PPP em que o estado não tinha o dinheiro para reformar o estádio, trouxe um sócio privado, o sócio privado se encarregou dessa reforma e apenas após o Mineirão estar totalmente pronto e entregue para a população, esse estado começa a pagar parcelas mensais
para quitar esse investimento da obra ao longo de alguns anos. Então, hoje, o parceiro privado já investiu na reforma do Mineirão e o Estado vem pagando para o Mineirão a obra que já foi feita e já foi entregue. Diferente de uma obra de posto médico, rodovias, que a gente vê que as pessoas, pela Lei 8666, as obras param, elas entram em regime de urgência, ela acaba custando o dobro do que estava orçada inicialmente, e as pessoas vão pagando esse pato, né? A população vai pagando esse pato. No caso do Mineirão é o contrário. Se o Mineirão atrasasse a entrega, quem tem que arcar com multas, inclusive com os preços dessa obra, é o parceiro privado. Essa é a grande diferença de uma PPP. Então, na verdade, hoje, o gestor privado que está aqui, ele administra um patrimônio que é do povo e é de todo o povo mineiro, não é só de parte da torcida, é de todo mundo, e a gente tem que fazer esse negócio aqui ser o orgulho como tem sido. Hoje nós somos a referência em arena multiuso do Brasil, temos aí sendo considerados como uma administração super moderna, uma administração eficaz e que não joga esses custos operacionais para a custa do governo, como era no passado. Ô Samuel, e quais serão os próximos passos aí da Minas Arena? Como é que vai proceder com relação a essa notificação? Quer dizer, a ideia é se sentar com o clube, discutir, ou a Minas Arena vai nesse caminho de enfim, cancelar o contrato? Bom, a nossa via sempre é do diálogo, sempre foi, sempre vai ser. Essa deve ser a 100ª alguma coisa de notificação que foi para o Cruzeiro com esses mesmos termos. A questão da rescisão contratual é uma penalidade do contrato em caso de inadimplemento. Então não é uma novidade para o Cruzeiro, entendeu? A nossa intenção aqui, de forma alguma, é romper com o clube, mas é que o clube tome a real ciência do tamanho dessa dívida e como isso tem ficado pesado, né? Se a gente tem uma parceria de 25 anos de um contrato de fidelidade, nós acreditamos que uma parceria tem que ser boa para os dois lados e ela está pendente para um lado só, né? Para o nosso lado, a gente está com uma dívida muito grande, nós pagamos esses 26 milhões para terceiros que vieram aqui operar o estádio, seguranças, brigadistas, né? As pessoas que estavam aqui fazendo o jogo acontecer foram pagas por nós. Estamos falando de reembolso de 70% desses custos. Tá certo, Samuel. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Claro, tem outras duas questões que o Itaí falou, né? Que eu acho que eu queria fazer uma consideração. Em relação à Copa América, né? Assim como sempre foi a nossa postura de seguir rigorosamente o contrato, o Mineirão nunca disse ao Cruzeiro que ele não pode jogar aqui durante a Copa América, né? Os contratos estão vigentes e eles serão respeitados. Eu não sei de onde o Itaí tirou essa informação, tá? E uma outra coisa é que nós também acreditamos que o Mineirão é do povo, ele é apenas gerido por uma empresa privada para garantir exatamente essa isonomia, para que todo mundo seja bem recebido, tenha um bom tratamento e todos os clubes possam jogar aqui no Estádio Mineirão. Samuel, deixa eu fazer mais uma pergunta. Em relação a esses custos, a gente sabe que envolve seguranças, limpezas, etc. Por contrato, o clube necessariamente tem que utilizar os prestadores de serviços escolhidos pela Minas Arena, ou o clube pode ter, de repente, uma agência de seguranças que é da confiança dele, que vai conseguir um custo melhor e vai conseguir fazer essa troca, mesmo para limpeza? Primeiro que eu duvido que o custo consiga um custo menor, tá? A gente já fez, inclusive, várias cotações com empresas indicadas pelo próprio clube que sempre ofertaram um serviço mais caro do que os nossos atuais, tá? Inclusive, quando o clube joga em outras arenas, a gente compara esses custos e o custo do Mineirão é um custo muito baixo. O custo do Mineirão hoje, ele está entre os mais baixos do Brasil, numa arena 5 estrelas, né? Classificada pelo Ministério dos Esportes como uma arena de altíssimo nível de competições internacionais e que tem os serviços à altura. E outra, o resultado que o clube tira de renda líquida aqui está mais do que comprovado, né? O Mineirão, ele vale quanto pesa, o nosso custo ele vem baixando a cada ano em função do nosso know-how, mas o clube tem total possibilidade de compor com a gente aqui alguma forma de contratação de algum serviço que esteja fora de qualquer parâmetro de mercado, que eu não acredito que aconteça, tá? Mas ele tem essa liberdade. Hoje o nosso contrato, ele trata de reembolso, portanto, nós contratamos os fornecedores e o Cruzeiro reembolsa esses valores. Tá certo, Samuel. A gente torce para que haja um entendimento. Posso a última coisa pro Samuel? Por favor. Samuel,
para de curtir as coisas do Calil no Twitter, no Facebook. Pô, eu nem acompanho o Calil no Twitter, tô tentando saber o que é. Será que alguém hackeou a minha conta? Olha, Mas tenho grande admiração pelo Calil, quero deixar isso muito claro. Ele é um homem que deixou uma história aí indelével na história do futebol mineiro, assim como também Itair Machado, Wagner, Dr. Gilvan, com grandes títulos pro esporte. Então eu tenho muito respeito por esses grandes nomes e quem sabe um dia eu chego do tamanho deles, não é isso? Olha, obrigado, viu, por você ter essa consideração comigo, que já arrumo alguma coisa pra você na prefeitura. Olha isso. Ô Samuel, estamos aqui na torcida para que haja entendimento, empresa, clube e para o torcedor nunca ser prejudicado nessa história. Que você já garantiu que isso não vai acontecer, é bom ouvir isso da Minas Arena. Exatamente, é uma questão meramente administrativa que a gente precisa resolver. Bacana, Samuel Lloyd, diretor do estádio Mineirão, falando aqui na Rádio 98. Os microfones estão à disposição sempre, viu, Samuel? Um abraço. Obrigado, um abraço. Abraço. Aí pronto. Enfim, estamos falando com você aqui no 98 Futebol Clube. Já mandamos um abraço para sua filha. Seja bem-vindo, é um prazer falar com você aqui. Eu que agradeço estar participando, porque da maneira que a Minas Arena respondeu aí, tá achando que deu a entender que ela é a coitadinha. Só que ele esqueceu de falar, o nosso financeiro realmente está levantando quanto que o Cruzeiro deve da gestão Wagner Pires. Não é muito, o valor é pequeno, mas ele está esquecendo que de todos os espetáculos que tem no Mineirão, que ano passado, por exemplo, levamos quase 1.200.000 pessoas ao estádio, ele fica com cada jogo do Cruzeiro, a Minas Arena vende praticamente quase 5.000 ingressos, que faz parte do contrato, e esse dinheiro ela vende e fica para eles. A publicidade do estádio, tudo aquilo bonito que entra dinheiro para o torcedor ver, é da Minas Arena. O bar, 70% do lucro do bar é da Minas Arena. Estacionamento, tem uma empresa lá, até que é cliente aí da 98, a Autotruque, paga para eles a publicidade. A Ambev, todo mundo usa o elevador do Mineirão, mas quem paga é o Cruzeiro, R$ 1.800 por jogo. Ou seja, a maneira como ele deu a entrevista aí, tá achando que eles são coitadinhos, não são não, né? Tá certo. E esses valores que foram passados pelo Samuel Lloyd, a despesa de aproximadamente R$140 mil por jogo, procede esse valor, tá? E é isso que... Eu acredito que é mais ou menos R$150 mil por jogo. Certo. Porém, eles ficam com toda essa receita aí, tá dando a entender que ele paga pro Cruzeiro jogar e o coitadinho não ganha nada. Olha o tanto, 5.000 ingressos, quase 5.000 ingressos por jogo. As publicidades estáticas do Mineirão, aqueles painéis, tudo vai pro bolso da Minas Arena. 70% do lucro do bar vai pra Minas Arena. As publicidades, igual Autotruque, Ambev, tudo vai pro bolso da Minas Arena. Eles não são coitadinhos. Itaí, até porque, né, um coitadinho com 800 milhões para levantar uma obra dessa, eu queria ser um coitado também. Eu só queria perguntar pro Itaí dessa questão, Gilberto. Só para dizer o seguinte, o Itaí acompanhou aí as palavras do Samuel Lloyd, também foi garantido, Itaí, ao torcedor do Cruzeiro que o Cruzeiro segue jogando, que o torcedor não será prejudicado. Porque eles não têm peito e nem forma jurídica de tirar o Cruzeiro de lá. Aquilo ali é do povo. O futebol é entretenimento da população de Minas Gerais. Quem é essa empresa para tirar o Cruzeiro dali? Seja por falta de pagamento, até porque o Cruzeiro pode estar devendo lá 150 mil por jogo. Mas e esse tanto de dinheiro que eu citei para vocês aí que vai pro bolso deles? Isso aí, Itaí, não tô longe de ser advogado da Minas Arena, mas eles colocaram 800 milhões lá, né, cara? Não foi Atlético e Cruzeiro. Agora o problema não é nem esse dinheiro aí, eles vão se entender com o governo na questão da parceria público-privada. É a questão do contrato. Ela mandou uma notificação pro Cruzeiro querendo rescindir o contrato. Se o contrato é tão ruim assim, por que não rescinde de uma vez então e vamos fazer por jogo então? Faz igual o Atlético tá fazendo, negocia por jogo. Você quer esse jogo aqui no Mineirão do Cruzeiro? Então vai ser assim assado. O contrato, ele é ruim ou não é ruim pro Cruzeiro, esse contrato com o Mineirão? O contrato não é ruim pro Cruzeiro pelo seguinte, não é porque ele é bom não, é questão comercial e de estratégia. Se você vai negociar por jogo, ele pode virar para você e falar assim, não é 500 mil jogo. E aí?
sendo que o contrato hoje ele tem um limite para me cobrar. Então, como a relação é ruim, e a relação ruim não é só no Mineirão e Cruzeiro, o Sport TV fez uma matéria semana passada mostrando que todas as relações de administradores que ganharam essas licitações com o clube são ruins. Então não é só o Cruzeiro, não. São ruins. Por quê? Porque o nosso interesse é atender a população com preço de ingresso praticamente popular. O interesse deles, a partir do momento que houve o erro do governo anterior em fazer o contrato, é ganhar dinheiro. O interesse do Cruzeiro é não ter prejuízo e levar o torcedor no campo. E eu achei bonito esse último final de semana. Cruzeiro e Atlético junto, nós levamos quase 100 mil torcedores no final de semana. Então isso é o que vale. O Mineirão, ele é da torcida. Ele não é de Minas Arena. Inclusive tem que dar o parabéns também para a diretoria de Atlético e Cruzeiro que estão viabilizando essas gratuidades para crianças, para que possa também encher o estádio. O espaço mais caro do estádio é o espaço que fica vazio. Então, um espetáculo. E outra coisa também que a gente está esquecendo, você tem noção de quanto que a Minas Arena fatura com camarote nas costas do Cruzeiro? É muito dinheiro. Então a entrevista que ele deu aí, a Minas Arena é coitadinha, o Cruzeiro joga e não paga tem 6 anos. Não tá dando conta de pagar as contas. Tá errado, tá. Porque tá devendo, tem que arrumar maneira de acertar. Mas ele não pode aí se vitimar, não, Ô, Itaíra, até sobre isso. É muito dinheiro os camarotes, o próprio Cruzeiro comprou lá uns 3 camarotes, cada um é 90 mil reais. Pra onde vai esse dinheiro? O Itaíra, o Samuel até sobre isso disse aqui que essa notificação já foi feita várias vezes ao Cruzeiro. O que você tem a dizer sobre isso? Já recebeu outras vezes a notificação? Não, o Cruzeiro, na nossa gestão, nunca recebemos nenhuma notificação. É a primeira que nós recebemos e ficamos indignados. Indignados, porque ele está esquecendo também que dessa dívida que ele citou, quase 10 milhões já está na justiça depositado. Ou seja, então não é 26, é 16. E envolve aí o problema que teve, que na época o governador liberou para o Atlético, o Gilvan entendeu que também tinha que ter o direito e parou de pagar, por isso que acumulou um valor alto. Agora, empresa nenhuma, meu amigo, principalmente que foi envolvido em Lava Jato, vai vir aqui mandar notificação para Cruzeiro e tirar Cruzeiro do Mineirão, não. E se ele quiser rescindir contrato, vai ser na justiça comum. Vamos ver se ele consegue na justiça comum. Quero ver qual juiz vai dar razão para quem está envolvido em Lava Jato, quem já foi preso. Agora, o Itaíra, a gente terminou aqui o papo com o Samuel Lloyd, ouvimos atentamente e eu perguntei ao Samuel e faço a pergunta a você também. Há uma possibilidade de se sentar em Cruzeiro, Estádio Mineirão e conversar? Não há possibilidade, porque a intenção deles é prejudicar o Cruzeiro. Desde quando nós assumimos essa intenção, é essa. E o que eu tenho a dizer para vocês é, ou o governador vai passar o estádio para nós, porque já tem motivo para rescindir o contrato. Eles tinham que ter feito uma obra, se não me engano, no lado de fora do Mineirinho, não fez. Talvez eles vão correr amanhã e pôr as máquinas lá para fazer. Várias outras coisas que tinham que ter. Ele está falando que o Cruzeiro então não cumpre o contrato com eles, mas eles também não cumprem o contrato com o governo. E o Cruzeiro, ou o governador passa o Mineirão para o Cruzeiro, pode ter outros clubes em conjunto, que seja Atlético, Vila Nova, América, quem quiser, que eu acho que aí quem quiser, o direito é de todos, não é só do Cruzeiro. Mas se isso não acontecer, o Cruzeiro vai se preparar para construir o estádio dele, porque nós não podemos, que na verdade, desculpa a palavra, mesmo que o Cruzeiro fique devendo esse valor que ele citou aí, mas olha aí o tanto que eu citei para vocês que ele recebe. Isso aí é gingolar o Cruzeiro. Ô, Itaí, então não tem conversa entre Cruzeiro e Minas Arena. Não, enquanto esse funcionário estiver lá, que a questão dele perseguir o Cruzeiro, não tem, e ele está enganado. Eu tenho noção sim da parte administrativa do Cruzeiro, principalmente como se diz Minas Arena. Certo. Tem pleno conhecimento. Ele é que não sabe que tem quase 10 milhões depositados na justiça. Deve ser porque é muito pouquinho, aí eles não têm esse conhecimento. Entendo. Itaíra, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? A torcida do Cruzeiro que está te ouvindo? Não, é chamar o torcedor para ir amanhã para o jogo, né?
gente precisa desse adversário difícil aí, que é o Huracan. A gente sabe da intensidade do jogo, dos jogos dos times argentinos, e a gente espera que o torcedor possa ir e ajudar mais uma vez o Cruzeiro a conseguir uma grande vitória amanhã na Toca 3. Bom, Itaí, só para não deixar passar batido, vai acontecer daqui a pouco a reunião do Clássico na Federação Mineira de Futebol, né? Eu vou fazer para você o pedido que eu fiz aqui há pouco também, né? Não vamos estender picuinha, coisa que já tá mais do que ponto pacífico em decisões judiciais e tal, que pode, que não pode. Vamos fazer assim, tanto pro lado do Cruzeiro agora, no jogo do Cruzeiro, quanto pro lado do Atlético, que seja uma reunião harmônica, que todo mundo consiga ficar satisfeito. Já tivemos outros clássicos no Mineirão, todo mundo já sabe como funciona, o que é legal, o que não é legal, e vão deixar as torcidas fazerem a festa e os times em campo, eles sim decidirem quem é o melhor time do campeonato, cara. Vamos deixar sim, mas eu faço um desafio para vocês. Pega o histórico das reuniões que deram problema e se for dar lá hoje, quem é o culpado? Levanta lá a verdade e divulga quem é o culpado das reuniões darem problema. Mas qual que é da parte do Cruzeiro nunca houve. Mas qual que é o problema, por exemplo, aquela questão do valor dos ingressos, do setor laranja, tá sendo cobrado o mesmo preço do setor roxo. O Cruzeiro ganhou na justiça. Como 80% não tem interesse em divulgar, não foi divulgado. O mérito o Cruzeiro ganhou. Mas e aí, então, para esse jogo vai ser como? Independência, olha o local que eles colocam a torcida do Cruzeiro. Sem água, desliga os bebedouros, um local horrível. Tem onde coloca a diretoria, não dá para você ver o jogo. Você tem que ficar em pé quando você quer ver um pedaço do jogo. Aí você cobra lá, por exemplo, 180. Aí a Toca 3, que é um espetáculo de lugar para você ver o jogo, não pode cobrar 150? Pode, então, claro. Assim, são várias coisas, mas eu vou te falar um negócio. Se estiver muito apertado, é perigoso nós até dar os ingressos para eles. Tá falando. Nós não estamos querendo confusão, não. Nós estamos querendo ir para dentro de campo. O nosso foco amanhã é Libertadores. Nós ainda não estamos pensando em clássico, mas eu deixo o desafio aí. Se tiver confusão, levanta e divulga a verdade da parte de quem foi. Eu queria um dia ser convidado para participar da reunião do início ao fim da federação, para poder acompanhar e aí eu poder ter essa ideia mesmo de quem é que tá fazendo a picuinha, porque eu faço essa mesma cobrança em relação à diretoria atleticana, para que evitem essa questão aí de picuinha. Então, acho que o direito de cada um, vai ter 90%, vai ter 10% de outro, mas aí bandeira, não sei o quê, e aí eu me coloco à disposição, Itaí, me coloco à sua disposição. Torcida do Cruzeiro, jogo do Atlético, torcida do Atlético, cada um faz o que quer. Eu me coloco à sua disposição, se tiver algum dia. Aceitaram de renda dividida e torcida dividida. Isso que eu ia perguntar, porque tem que aproveitar a oportunidade de estar falando com quem manda, que é o Itaí, que é quem representa o Cruzeiro, está falando com a gente agora. A mesma curiosidade que eu tenho, gostaria de ter alguém do Atlético para poder falar aqui, a gente vai tentar trazer essa semana. Porque toda vez que tem um clássico, Itaí, não somos só nós aqui do 98 Futebol Clube, os companheiros dos outros programas de futebol, imprensa esportiva, a gente fica ali sonhando com um Mineirão de novo, dividido um dia, eu não sei. E aí, de repente, o Cruzeiro já joga sempre no Mineirão e agora o Atlético tem jogado lá também, de repente, aquilo volta a ser um sonho. De ver de novo, dividido, você ter torcida do Cruzeiro cantando, a torcida do Atlético. Eu sei que eu vou fazer papel de bobo de novo, porque a gente sempre aqui fica fazendo essa campanha, torcendo para que aconteça de novo, que é legal, mas eu prometi para mim mesmo, não vou falar mais sobre isso. Mas agora eu tô com você aqui na linha, falando aqui no 98 Futebol Clube. Isso é uma discussão possível, Itaí, ou é um sonho, isso não vai acontecer porque não há entendimento, ou seja, por parte do Atlético, parte do Cruzeiro, os dois não conseguem conversar e chegar a um consenso sobre isso, não tem discussão sobre isso também? Da parte do Cruzeiro houve a concordância, eu desafiei em vários órgãos aí a federação entrar no meio e negociar para facilitar, ela não se posicionou, porque ela não se posiciona, todo mundo sabe por quê. E eu te desafio agora, então, para você ver que o Cruzeiro está correto. Coloca no papel aí que o Cruzeiro assina. Manda lá de lá assinar. Assina para ter as duas torcidas? Cruzeiro assina duas torcidas. Para fazer 50-50? Aí eu não entendo por que o lado de lá as pessoas não vão lá e não questionam. Só fica querendo jogar pro lado do Cruzeiro. Entendi. Pode colocar no papel aí
torcida dividida, o Cruzeiro assina. Não, o que você tá dizendo tá dito. Opa, o torcedor... Mas eu acho que é legal. Colocar aí eu quero ver depois, quando for falar nesse assunto, falar o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Eu acho Pode legal ser colocar o isso pro brasileiro. intermediador. Coloca no papel que o Cruzeiro assina. Tá certo. Acho legal colocar isso pro brasileiro. Agora o Atlético tem a vantagem, depois da vantagem é complicado, assim. Ano passado o Cruzeiro teve a vantagem e o Cruzeiro assinaria e fez a proposta. Esse negócio de vantagem em clássico, não é porque o Cruzeiro está na desvantagem de jogar sem os dois empates, não. Todo mundo sabe que clássico, a gente fica brincando, gozando um, gozando o outro, a gente sabe que clássico não tem vencedor antes. O que acontece ali na hora, é quem tiver com os anos melhores, um dia melhor, quem não tiver jogador expulso. Clássico é clássico, não tem quem vai ganhar. E se você tivesse que olhar favorito, é o Atlético que terminou em primeiro. É verdade, viu? Eu falei aqui, vocês estão achando ruim comigo. Falei aqui, vocês estão achando... Agora, Itaí, só pra fechar pelo menos da minha parte aqui, eu me coloco à sua disposição para, se acontecer alguma vez da torcida do Cruzeiro, faltar água, desligar bebedouro, fazer isso tudo que acontecer, eu vou lá ou eu mando alguém, porque senão a torcida do Cruzeiro me pega lá na hora, mas eu vou lá ou mando alguém para olhar esse negócio na hora. Pode entrar em contato comigo que eu resolvo esse treino com o Atlético pra você, com o pessoal do Independência, não tem problema nenhum, não. Você dá porque eu acho isso... Não, eu acho uma puta de uma sacanagem. Se realmente acontece, vou desligar a água, fechar bar, não sei o quê, entendeu? Agora, em relação ao lugar, não tem jeito. A torcida do Cruzeiro ou qualquer outro visitante fica lá, Corinthians, Flamengo, enfim. Tá bom, Itaí, muito obrigado por falar com a gente aqui no 98 Futebol Clube. Os microfones estão sempre à disposição. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Drualdo? Não, só parabenizar vocês aí pela grande audiência. Obrigado, Itaí. E deixar aí que eu não falei de boca pra fora, não. Opa. Pode ser o intermediador e colocar no papel aí que o Cruzeiro assina antes. Pra vocês verem que não ter os jogos de renda dividida não é o problema do Cruzeiro. Pode pôr aí que o Cruzeiro assina. Nós vamos levar a questão pro Atlético, sim. E agradeça lá a Mariana pela audiência. Manda um abraço lá, viu? Obrigado, um abraço aí pra vocês. Abraço também. Tchau, tchau. Aí falou o Itair Machado também, vice-presidente de futebol do Cruzeiro aqui no 98 Futebol Clube. A discussão é boa. E ele lançou o desafio. Cruzeiro a parte aceita, do Cruzeiro é só botar no papel. É só pôr no papel que podemos ter torcida dividida na decisão do Campeonato Mineiro de 2019.